Bom dia, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje o Evangelho de Jesus Cristo está em Mateus capítulo 19. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é sequência da reflexão que fizemos acerca daquele jovem rico que esteve com Jesus e disse: Senhor, eu já cumpro todos os mandamentos, eu já faço tudo aquilo que o Senhor falou, o que mais eu devo fazer? E Jesus disse: olha, vai lá, vende tudo que você tem e dê aos pobres. E o jovem, por ser muito rico, deixou Jesus e foi embora triste, porque tinha muitas riquezas. E então, a sequência desse evangelho, Jesus Cristo vai dialogar com seus discípulos, dizendo como é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E vai dizer esse texto que já conhecemos, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No dia que refletimos esse evangelho, ontem falávamos exatamente sobre o problema da riqueza não está no saldo bancário daquele que é rico, mas está no apego que ele tem por aquilo que possui. Assim também, quem é pobre, que não tem nada, muitas vezes é apegado ao pouco que tem. O critério é o mesmo, é o apego e a falta de sensibilidade para aquele que sofre. E quando Jesus Cristo usa esse exemplo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, mas para Deus nada é impossível, vai dizer Jesus. Eu lembro que quando estava na faculdade, fazendo teologia, eu me perguntava e ficava pensando, até usando a imaginação, como criança, do camelo passando no buraco de uma agulha. E eu não entendia o que era esse camelo, o que era essa agulha. Cheguei a pensar que o camelo era o animal, mas que tinha passado no fundo da agulha que minha mãe usava para costurar. E aí depois, na faculdade, alguém disse que o camelo é aquela corda grossa que amarra o navio, e por isso é impossível passar uma corda grossa no buraco da agulha, que também não tem nada a ver. As pessoas vão criando conversa e falando, passando uma mentira de um para o outro. E aí, quando estando na Terra Santa, 3 guias disseram a mesma coisa, e acredito ser esta a interpretação. Em Israel, quando nós chegamos em Jerusalém, as portas da Jerusalém antiga são enormes, imensas, e ali passavam os camelos carregados de compras e das viagens que traziam as mercadorias para o comércio. E aquelas grandes portas, à noite elas se fechavam, a cidade era fechada. E aí do lado, naquela grande porta, existe uma porta pequena de 1,80 por 1,80 talvez, uma porta padrão. E aquela porta, na grande porta, é chamada de camelo. E dizia um dos guias, certa vez que eu estava na Terra Santa, ele dizia que é possível sim passar o camelo por aquela porta, passar o camelo pelo buraco da agulha, desde que você retire dele toda a sua carga. Tire tudo aquilo que tem no camelo, e com jeito você consegue passar o camelo por aquela porta estreita, de forma que somos chamados a compreender o contexto do que Jesus está dizendo. Se também deixarmos de lado tudo aquilo que carregamos
como pesos e penduricalhos, queridos irmãos e irmãs, nos tornamos leves para assim entrarmos no reino dos céus. O grande problema, eu repito, não é o saldo bancário das pessoas, mas o quanto elas são apegadas a isso, o quanto elas não são capazes de, tendo condições, serem sensíveis à realidade daqueles que sofrem. Por isso que possamos eliminar aquilo que nos pesa, aquilo que nos atrapalha, de alcançarmos também a eternidade para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.